Bom, galera, pra gente primeiramente poder entender um certo golpe ou uma certa revolução, a gente precisa ir no contexto social e político no qual a sociedade estava inserida naquele momento. No caso de ditadura militar, aqui no Brasil não é diferente. A gente precisa voltar naquela época e entender os contextos mundiais, o contexto nacional, o contexto de crises políticas e sociais. A ditadura militar, ela perdurou de 1964 até 1985. Falando sobre uma crise mundial, acontecimento mundial, estava acontecendo a Guerra Fria. Então, com a Guerra Fria acontecendo, alguns países tiveram interferência interna nas suas políticas. Com o Brasil não seria diferente, até porque o Brasil estava inserido no bloco capitalista junto com os Estados Unidos. Além disso, tinha uma onda anticomunista aqui no Brasil, mas que vinha de muito tempo. É por isso que é importante a gente voltar e entender o contexto social e na base da sociedade. Porque até agora a gente não entendeu ainda quem que podia votar, quem que tinha poder de cidadania, quem que era cidadão naquela época, quem que estava no poder, o que que levou o brasileiro, o que que levou um certo grupo, que eram os militares, a aplicar um golpe de Estado. Falando agora sobre quem que podia votar e quem que exercia esse direito de cidadania, a gente tem que voltar e entender lá no período imperial, no período colonial, porque é aí que tudo começa. Bom, o período colonial e o período imperial foram marcados por grandes fraudes eleitorais, justamente por conta de voto censitário, voto por procuração, voto sem título de eleitor, e todos esses foram vetados em 1842. Em 1881 foi instituído o título de eleitor, um grande avanço, mas sem muitas mudanças. Depois da proclamação da República, em 1889, o voto ainda não era direito de todos. Então aí que a gente já começa com uma crise social, uma crise política, a falta de cidadania, porque mulheres, idosos, mendigos, soldados rasos, indígenas, analfabetos e o clero, eles não podiam votar. Eles não exerciam esse direito de cidadania. Mas tá, a gente vai entender muita coisa agora. O período da República Velha, que vai desde o final do Império até a Revolução de 1930, é marcado por eleições ilegítimas, fraudes. Até o voto de cabresto era muito comum. Então, assim, a década de 1930 se iniciou com o cidadão com um sentimento de revolução, um sentimento de agora vai mudar, porque a gente precisa mudar tudo isso, a gente precisa ter nosso direito de cidadania. Calma que a gente vai chegar lá e a gente vai entender por que isso não aconteceu. E em meio a essa insatisfação popular, a gente vai conhecer um cara muito importante para a nossa história, Getúlio Vargas. Em 1932, nós mulheres tivemos finalmente o direito de votar, mas só em 1945 a gente vai poder exercer esse direito. É importante lembrar também que o voto secreto foi conquistado nessa época. Bom, os avanços eles realmente aconteceram, mas eles duraram pouco tempo, porque em 1937, após acontecer o golpe, Getúlio Vargas vai instituir o Estado Novo. É aí, meu amigo, que as coisas começam a mudar, porque de 1937 a 1945 a gente vai viver em uma ditadura. É importante lembrar que, além da gente ser impedido de votar por 8 anos, o Congresso também foi fechado. Mas tá, depois da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos aliados, ficou uma grande pressão aqui no país para a volta da democracia. E aí aconteceram eleições. E o general Dutra foi eleito com mais de 53% dos votos. Como o brasileiro não aprende, em 1946 o Dutra ele toma posse, mas em 1950, com novas eleições, Getúlio Vargas ganha essa eleição e vira o presidente do Brasil. De novo, só que dessa vez de uma forma democrática. E aí, meu amigo, eu vou te apresentar uma palavra muito importante: oposição. Getúlio Vargas vai sofrer grande oposição por parte de quem estava no poder também, o exército, os militares, o Congresso e tudo mais. E nisso, a oposição já o considerava, já o acusava de ser comunista. Aí a gente vai começar a entender a onda anticomunista. Bom, a gente vai dar uma pulada nos detalhes, mas num determinado momento, Getúlio Vargas ele vai ser acusado, ele vai ser muito acuado pela oposição, porque ele vai estar sendo investigado por corrupção. E ele vai dar um salto só que para baixo, se é que isso é possível, porque ele vai dar 100% no aumento, tanto no salário mínimo quanto na Previdência, o que vai deixar muito puto todo mundo que era a oposição de Getúlio Vargas.
vão se crescer as críticas, vão se crescer os clamores que todo o Congresso tinha, toda a oposição tinha para Getúlio Vargas renunciar. Vargas vai pedir um afastamento do Congresso, vai pedir um afastamento de tudo que está acontecendo, mas os militares não vão deixar e vai crescer uma grande pressão em Getúlio Vargas. E com toda essa pressão, na manhã de 24 de setembro de 1954, Getúlio Vargas vai cometer suicídio e vai deixar uma carta que vai comover a população, de certa forma. Na eleição seguinte, JK vai representar o partido que era de Getúlio Vargas, o trabalhismo, tendo como Jango seu vice, que era do PTB. Falando agora um pouquinho rápido sobre o governo de JK, teve realmente um desenvolvimento econômico muito bom, o Brasil estava tendo uma transição muito boa, ele tinha um plano de governo de transformar o Brasil 50 anos em 5, vai ser tudo muito bom, vai ser tudo muito bem, mas surgem-se as empreiteiras. Por conta de alguns empréstimos, a dívida vai aumentar por conta da impressão do papel moeda. A inflação vai crescer e por conta dessa crise econômica financeira, a imagem de JK vai ser totalmente desgastada. Acabando aí o governo de JK, a gente vai falar agora sobre o governo de Jânio Quadros, tendo como vice Jango também. Jânio Quadros já vai iniciar o seu governo fazendo uma grande besteira, porque ele se colocou contra os Estados Unidos. Quem se coloca contra os Estados Unidos? Jânio Quadros. Aproximando-se então do comunismo, o que já era muito mal aceito, tanto pela população quanto pela oposição. Antes de falar diretamente sobre o golpe, temos que lembrar que ele começou a ser desenhado bem antes de 1º de abril de 1964. Em 25 de agosto de 1961, o então presidente, que era Jânio Quadros, ele pedia a renúncia, estando a menos de 7 meses de mandato. E com essa renúncia, ele esperava que o Congresso não aceitasse por causa do seu vice, que era João Goulart, que era considerado de esquerda por causa de algumas medidas que ele tinha. Mas a legalidade foi cumprida e Jânio Quadros acabou caindo. Dentre alguns planos de João Goulart, que eram consideradas de esquerda, estavam as reformas de base, e elas visavam diminuir as desigualdades presentes na sociedade brasileira. E dentre essas reformas estavam a reforma bancária, que visava ampliar os créditos aos produtores, a reforma eleitoral, que visava ampliar o voto aos analfabetos e aos militares de baixa patente naquela época, a educacional, que visava valorizar os professores, acabar com as cátedras vitalícias dentro das universidades e levar o ensino aos analfabetos. E, por último, mas não menos importante, temos a reforma agrária, que visava democratizar o uso de terras. Esse perfil esquerdista de Jango acabou provocando preocupação nas elites, porque elas temiam que houvesse uma alteração social que ameaçasse o seu poder econômico. E o que aconteceu? Para controlar Jango, então eles promoveram o parlamentarismo. O que foi isso? Ele atribuiu funções do executivo ao Congresso, que na época era dominado por representantes das elites. E isso perdurou de 1961 até 1962. Em 63, o presidencialismo volta por causa de um plebiscito que ocorreu. O contexto que o Brasil vivia naquela época era de uma crise econômica e de uma instabilidade política. Para controlar essa situação, Jango propôs, então, as reformas constitucionais, e elas visariam dar canais de comunicação aos alunos, permitir que os analfabetos, que na época era a maioria da população, votassem, e controlar a remessa de dinheiro que era mandada para o exterior. E é óbvio que essas ações, essas medidas de Jango acabaram provocando uma reação nas elites, né? Porque na época elas que dominavam, controlavam tudo. Isso acabou criando condições para que ocorresse o golpe de 64. Mas o estopim mesmo para o golpe aconteceu em março de 64, quando Jango, no Rio de Janeiro, fez um discurso inflamado onde ele determinava a reforma agrária e a nacionalização de refinarias estrangeiras de petróleo. E, por fim, no dia 31 de março daquele ano, 1964, os militares iniciaram a tomada de poder e a deposição de Jango. 2 dias depois, na verdade, no dia 2 de abril, Jango ele pegava um voo de Brasília para ir direto a Porto Alegre, e o Ranieri Mazelli
do PSD, assumia totalmente a presidência do Brasil. E 2 dias depois, Jango acabou sendo exilado no Uruguai. Esse foi o golpe de 1964, que os militares tiveram o apoio da parte civil da população brasileira para chegarem e conseguirem aplicar o golpe. Falando um pouquinho sobre o pós-golpe militar. Jango sofre um golpe militar no governo dele. Ele é deposto no dia 31 de março de 1964 e ele vai se refugiar no Uruguai. E o Brasil, então, ele é tomado pelos militares. O presidente da Câmara dos Deputados assume o poder, porque, na verdade, quem realmente estava governando o país era a junta militar. E houve, então, durante esse regime militar, a criação de atos institucionais, que eram justamente para garantir a permanência dos militares no poder do país. O ato institucional 1, eu vou citar aqui alguns artigos. E a gente vai poder perceber que não era algo muito favorável para a população. Na verdade, não era praticamente nada favorável para a população. Por exemplo, o artigo 2 dizia que a votação para presidente seria apenas no Congresso. O artigo 5 cabia apenas ao presidente fazer projetos. O artigo 7 dizia que a Constituição seria suspensa por 6 meses. O artigo 10 era a cassação dos direitos políticos. Isso apresentava uma grande ameaça para o país. Então, diante de tudo isso, agora as eleições presidenciais ocorrem apenas no Congresso. Em 1965, é feita eleição para governador em 11 estados. E após essas eleições, é criado o Ato Institucional 2, que dava fim a todos os partidos. Humberto de Alencar Castelo Branco nasceu em 1897 no Ceará. Ele era filho de general. Em 1918, ele ingressou para a carreira militar. Em 1962, ele se tornou general. Durante o governo de João Goulart, ele articulou um golpe militar juntamente com o general Arthur Costa e Silva, o almirante Augusto Rademacher e o tenente brigadeiro Francisco de Assis Correia Mello. Segundo a visão desses oficiais, os valores democráticos sempre representavam os atrasos para o desenvolvimento econômico do país, como também a fragmentação da sociedade por meio de ideologias radicais difundidas pelos grupos de esquerda, que se preocupariam apenas com a sua classe e não se importariam com uma nação ao todo. Em 1966 foi lançado o terceiro ato institucional, onde ele limitou cada vez mais a força política na mão da população. E ele continuou fixando o voto indireto para governadores e proibiu o voto para prefeitos. O Institucional número 4 foi lançado como um novo projeto para uma nova Constituição, eliminando todos aqueles requisitos da antiga República Democrática. E com isso foi ortogada em 24 de janeiro de 1967 a nova Constituição para o presidente do país. Bom, o governo de Costa e Silva teve início em 1967 e fim em 1969. Apesar de ser um governo relativamente curto, para algumas pessoas foi um governo de duração muito longa. Por quê? Por conta do Castelo Branco ter uma abordagem mais democrática, militares queriam um governo mais autoritário, mais forte, mais firme, justamente porque estavam acontecendo muitas manifestações. Mas calma que a gente vai chegar lá. Ele foi apontado como presidente pelo Congresso Nacional e assumiu em 15 de março de 1967. Ele foi conhecido como o governo mais violento do regime. No começo, ele foi muito bom, economicamente falando, porque a inflação caiu, o capital estrangeiro começou a ser mais investido aqui no Brasil. Já num contexto político, teve uma repressão muito alta, justamente porque as manifestações, tanto estudantis como manifestações de caráter social, político, elas estavam em ascensões. Festivais de MPB também. Inclusive, eram nesses festivais de MPB que muitos ataques ao governo aconteciam. Porque nas músicas, os artistas, eles tocavam justamente naquilo que os militares, naquilo que o governo gostaria de esconder. Bom, em 1968, a economia ela vai cair, gerando uma oposição muito forte, juntamente com as greves. Por que essa oposição ela acontece? Justamente por conta da opressão, da repressão, e também porque a economia ela volta a decair. A vida dos trabalhadores ela continua difícil, só que ela vai se tornar mais difícil ainda. Então, por conta de falta de melhorias,
os trabalhadores vão para a rua fazer greve. Em um contexto de greves operárias, de manifestações estudantis, o Costa e Silva ele passa a sofrer uma pressão muito grande dos outros militares para o endurecimento, mais ainda, do seu governo, do regime, para conter esses movimentos. Então, o governo vai lançar o AI-5, o Ato Institucional número 5, que é considerado um dos piores atos institucionais, justamente porque ele vai marcar o período do Anos de Chumbo, que é considerado o pior período desse regime, acontecendo desde Costa e Silva até Médici. Dentre vários mandatos, vários artigos, eu vou citar aqui alguns mais importantes. Decretava-se o recesso do Congresso. O presidente ele vai poder decretar intervenção militar em qualquer estado, município que ele sentir vontade. Vai reforçar a lei da cassação de mandatos e vai proibir qualquer manifestação de natureza política, vai suspender os habeas corpus e, a partir de agora, os policiais e o governo poderiam prender qualquer pessoa sem mandato e sem motivo aparente. Em 1969, Costa e Silva ele vai morrer e uma nova junta militar vai assumir o poder, dando, em outubro de 1969, o poder e o governo a Médici. Assim que Costa e Silva ele se afastou do governo, os generais de imediato indicaram o nome de Emílio Garrastazu Médici para a presidência, que como sua primeira atitude, ele exigiu que sua posse fosse feita com a reabertura do Congresso Nacional. E tendo seu pedido atendido, no dia 30 de outubro de 1969, ocorreu uma sessão juntamente com o Congresso Nacional, no qual ele foi eleito presidente. E nisso, ele prometeu que a democracia ela seria totalmente restabelecida em seu mandato. E, aos poucos, quando ele foi assumindo o gabinete da presidência, o povo começou a ver que ele realmente deixou toda aquela teoria de lado e agiu de uma forma totalmente inversa da prometida. Entre as maiores características do seu governo não podem deixar de ser citadas a repressão e a tortura, que elas já haviam sido instaladas desde um ano antes da sua posse. E isso vindo a ter o governo mais repressor da fase ditatorial da história do Brasil, que porém ele contou com seu próprio apoio para dar aval aos conhecidos porões da ditadura, que ele serviu tanto para tortura quanto para assassinato no interior das prisões ou das delegacias que era espalhada por todos os cantos do Brasil. E o Estado, desde então, ele começou a apoiar essas práticas de tortura e de assassinato, já que isso estava sendo a coisa mais temida na época da ditadura. E os policiais eles estavam com uma livre liberdade de levar as pessoas e escolherem métodos mais adequados para poderem obter a verdade. Mas vale lembrar também que foram nesses momentos que muitos inocentes morreram, que foram torturados e muitas vezes eles assumiam a culpa de algo que não fizeram somente para poder deixar de apanhar naquele momento. No governo do general Médici, o combate ao regime militar ele se acentuou e a repressão aos movimentos que promoveram essa resistência também aumentaram. E as censuras do meio de comunicação e as torturas de prisioneiros políticos também se tornaram muito comuns nessa época. Os órgãos de imprensa, eles eram vítimas de intensas fiscalizações, pois com a repressão não podia ocorrer nenhum tipo de denúncia contra o governo. E, simultaneamente a esses fatos, Médici ele usava esses meios de comunicações, de imprensa, para poder fazer uma propaganda boa do seu governo, para passar uma visão totalmente positiva para a população. E a opção pelas lutas armadas estava crescendo a cada dia mais naquele período, e nisso teve 2 focos guerrilheiros, que foram dissolvidos lá no meio rural. Um foi em Ribeira, em São Paulo, e o outro foi no Araguaia, no Pará. E a guerrilha era uma forma de lutar contra o regime com o uso da violência. E nesse período de 5 anos, que corresponde ao mandato de Médici, não ocorreram apenas coisas ruins. Ocorreram mais do que boas, mas a parte boa foi que ocorreu toda uma estabilidade econômica que ninguém esperava naquela época. E todo esse desenvolvimento e crescimento econômicos que vieram junto com essa estabilidade econômica também contribuíram para uma estabilidade governamental. E com isso, o governo de Médici ele entrou para a história como um período de maior índice de desenvolvimento e de crescimento econômico do país. E no setor de infraestrutura, no seu governo, ele teve um dos maiores e importantes passos para a geração de energia elétrica, que foi quando ele fez um acordo com o Paraguai para a construção da hidrelétrica de Itaipu. Porém, no âmbito social, não havia nenhuma distribuição de renda, porque como a economia estava crescendo, ela ficava concentrada nas mãos de um pequeno grupo, ou seja, os ricos ficavam mais ricos e os pobres ficavam mais pobres. Todo esse período de
prosperidade da economia brasileira, ele ficou conhecido como o milagre econômico. E esse milagre, ele causou muita euforia e felicidade em toda a população. E a propaganda oficial do governo, ela expressava nitidamente todo aquele contexto que estava acontecendo. E os slogans eram: ninguém mais segura esse país e Brasil, ame-o ou deixe-o. E já no fim do seu governo, demonstrava uma fraqueza no crescimento econômico. E nesse milagre econômico, deixou um custo social e econômico muito alto para o país. E toda aquela concentração brutal que ficou na mão daquela minoria impediu que as camadas mais populares conseguissem melhorar suas condições de vida. E por conta dessa alta concentração de economia, teve muita desigualdade social e muita pobreza naquele período. E o governo de Médici, ele acaba se vangloriando por conta desse milagre econômico como uma conquista do regime militar. Porém, essa prosperidade da economia brasileira, ela tinha muito mais a ver com causas externas do que com causas internas. E por isso, quando a economia mundial se mostrou adversa, esse milagre econômico brasileiro, ele chegou ao fim. E mesmo com todas essas fraquezas economicamente, Médici ainda aproveita dos seus prestígios para poder indicar Geisel ao seu sucessor. Então, no dia 15 de março de 1974, Médici oficialmente deixa a presidência. Vou falar sobre o governo de Ernesto Geisel. Durante o seu governo, ele teve que enfrentar o fim do chamado milagre brasileiro, que era a redução do crescimento econômico e da alta inflação. E para deixar um pouco melhor a situação, porque ela ficou muito pior depois da vitória da oposição nas eleições parlamentares de 1974, ele criou a abertura política. Ela era lenta e gradual e muito segura com a vista da redemocratização do país. Durante esse período teve muita revolta, tanto política quanto social, porque entrava em choque com os interesses dos militares. E em 1974, como era um processo gradual, pela primeira vez, depois da instituição do AI-5, o governo ele liberou a propaganda eleitoral. Os candidatos do MDB, que era o partido da oposição à Câmara dos Deputados e ao Senado, eles obtiveram uma vitória muito grande nos principais estados do país. E isso aumentou mais ainda a oposição contra esses dois órgãos governamentais. E aí, em 1975, teve a morte de um jornalista e, em 76, de um sindicalista. E isso aumentou mais ainda as manifestações, só que nessas manifestações já tinham um interesse do Estado, já tinha um conflito de interesse. E aí, enquanto anunciava essa abertura política, Ernesto ele demitiu o ministro do Exército e ele isolava cada vez mais o grupo de militares que eram contra essa abertura política. E aí, em 1978, teve uma greve de operários siderúrgicos e nesse mesmo ano ele revogou o AI-5, que foi o pontapé inicial para o início dessa democratização. E o seu governo foi até 1979. Eu vou falar sobre o governo do General Figueiredo, que durou de 1979 até 1985. O Figueiredo ele foi o último governante da ditadura militar. E o governo dele ficou caracterizado pelo esse processo de transição da ditadura para a democracia, que já tinha sido iniciado antes no governo do Ernesto Geisel. O general Figueiredo ele teve que combater o radicalismo dos militares, mas mesmo assim ele não deixou de dar continuidade para esse processo de redemocratização. E de início ele tomou algumas atitudes que para ele era essencial para dar essa redemocratização, dar início a essa redemocratização. O primeiro passo que o general Figueiredo tomou para essa democratização foi criando a lei da anistia. Essa lei da anistia, ela dava uma nova chance para as pessoas que foram exiladas na época da ditadura a ter a sua liberdade de volta. Só que o problema dessa lei é que ela beneficiava as pessoas que perderam seu emprego, os presos políticos, os parlamentares que foram caçados e mesmo as pessoas que realmente cometeram
algum delito contra os direitos humanos naquela época, voltavam para o país, mas sem nenhuma punição. E também ela meio que perdoava as pessoas que naquela época matavam e torturavam centenas de outras pessoas. Outra medida que foi tomada foi a reforma partidária. A reforma partidária, ela tinha como intuito acabar com o bipartidarismo entre o MDB e o Arena. E a partir daí foram criados vários outros partidos, como o PDT, o PDB, o PT, vários outros partidos foram criados. E aí, em 1983, o Dante Oliveira, ele era deputado lá de Mato Grosso do Sul, ele propôs uma emenda constitucional, que era o voto direto para escolher um novo presidente. E esse voto direto mobilizou o Brasil todo, e foi um dos maiores movimentos que teve no Brasil e ficou conhecido como Diretas Já.